Em abril de 2025, a Sala de Guerra vai te levar numa jornada inesquecível para marcar os 80 anos do começo da era atômica. Siga os passos de Robert Oppenheimer no deserto do Novo México, visite o Marco Zero do teste Trinity e se prepare para voar num bombardeiro B-29. Tudo isso e muito mais na Missão Átomo 2025 da Sala de Guerra. Acesse o link na descrição, porque as vagas são limitadas. O Projeto Manhattan toma forma realmente, começa a tomar forma a parte científica dele no final de 1942. Porque em outubro de 1942, que Leslie Groves vai contratar um cientista para ser o diretor científico do Projeto Manhattan. Ele era o diretor militar do Projeto Manhattan, o Leslie Groves. Ele era um engenheiro do Exército, né? Um militar da arma de engenharia. Ele tinha acabado de entregar a obra do Pentágono, que era o maior edifício do mundo em área. Né? No começo de 1943, o Pentágono foi efetivamente inaugurado, mas ele conduziu o Pentágono até os 45 do segundo tempo e foi tirado da obra para poder gerenciar o chamado Projeto Manhattan. Por que o nome Projeto Manhattan? Porque o Exército dos Estados Unidos trabalhava com um sistema de distritos de engenharia para grandes construções, né? E a construção em nível nacional para o programa da bomba atômica ficou a cargo de um escritório de engenharia do Exército que estava instalado em onde? Adivinha? Manhattan, tá? Aquela parte principal mais nobre de Nova York. Então, por conta dessa localização desse escritório, o Projeto Manhattan ganhou esse nome. Tá? Então, ele prosseguiu daí em diante sendo conhecido como Projeto Manhattan. Leslie Groves precisava de um diretor científico, porque diferentemente das obras que ele tinha trabalhado antes, né, que eram obras de construção civil para aplicações puramente militares, esta obra ela teria um componente científico e teórico imenso, muito maior, talvez o único do mundo com esse grau de ciência e teoria envolvidos. Tá? Então ele precisava de um mestre de obras, por assim dizer, né, um auxiliar ali, uma mão que fosse da área da ciência, não fosse da área militar. E ao conversar com esses grandes cientistas físicos dos Estados Unidos, né, muitos deles ganhadores do prêmio Nobel, que não era o caso do Oppenheimer aqui, os caras simplesmente falavam com o Groves como se estivessem palestrando para um público acadêmico. Né? Então, o Groves, cara, que era um sujeito de obra, né, de canteiro de obra, ele ficava nervoso, ele ficava enojado com aquela situação dos sujeitos que, na visão dele, tratavam ele como um idiota. Tá? Então, o Groves, certo dia, no segundo semestre de 42, ele topou com esse cara no laboratório de Berkeley, lá na Califórnia, o Robert Oppenheimer, que até então era um cientista meio que, assim, de segunda categoria, né? Não estou dizendo que o cara era incapaz ou nada disso, mas ele não era das estrelas do grupo estelar dos laureados com Nobel, das referências mundiais. O Oppenheimer não era, ele era um cara de nível mediano. Tá? O que foi a diferença do Oppenheimer? Qual foi o diferencial? O diferencial foi que o Oppenheimer sentou lá numa mesa com o Groves e explicou para ele de uma maneira didática. Explicou para ele, assim, com empatia, né, com paciência, da forma como um bom professor faria. Então, a coisa, quando o Oppenheimer explicou para o Groves, cara, fez sentido. Tipo, as catracas giraram na cabeça do Groves e o Groves falou, é esse cara que eu preciso, é esse cara que eu preciso. Né? Qual que era o problema? O Oppenheimer tinha diversas conexões nos anos anteriores
com movimentos de esquerda, movimentos socialistas, movimentos comunistas. Ele, por si, não era membro do Partido Comunista dos Estados Unidos, mas o irmão dele foi. E diversos amigos dele, a antiga namorada dele era membro do Partido Comunista, a esposa dele tinha sido membro do Partido Comunista, filiada. Então, cara, isso para o FBI da época, né, do J. Edgar Hoover, que era o diretorzão e um semideus nos Estados Unidos na época, isso era um red flag, né? Isso era um impedimento assim, ó, imenso. Quem foi que teve que lutar contra isso tudo, junto ao Pentágono, junto ao General Marshall? Foi o Leslie Groves, que né, foi o campeão ali do Oppenheimer, foi o cara que falou, não, esquece isso, ele não tem nada disso, isso é loucura do passado dele, eu preciso desse cara. E o Groves insistiu tanto na figura do Oppenheimer, apesar dessas negativas todas aí, que o Oppenheimer acabou sendo liberado e foi nomeado oficialmente diretor do Projeto Manhattan no final do ano. Diretor científico do Projeto Manhattan no final do ano.